Bora lá então. Sejam bem-vindos a episódio 176, penúltimo episódio de podcast. Para quem me está a ver, ou seja, para os que são consumidores do áudio e visual, já devem ter estranhado, tipo, porque raio, 1, está na vertical, 2, porque raio ele está deitado no chão, e a verdade é que eu estava a preparar-me para fazer uma photoshoot, no fundo, e estava aqui em fase de teste e pensei, vou aproveitar que já tenho isto tudo montadinho e pronto, e gravar podcast, porque eu sinto que já andava a adiar este episódio este, obviamente que não será o penúltimo, mas que vem no fundo só transmitir, venho só dar um status, vamos dizer assim, um status de como é que está o podcast neste momento, porque houve pessoas que acharam ele foi de férias, isto vai retomar e que fica normal outra vez. A verdade é que eu não quero dar o fim ao podcast, estou a adiar o inadiável. Não, mas a verdade é que eu já há muito que venho a pensar sobre o que seria o futuro deste podcast, não é? Porque já me acompanha a mim e para muitos de vocês também já há uns aninhos, não é? E chega a um ponto em que já não me identifico tanto, não com o podcast em si, porque o podcast eu ainda identifico-me, mas se calhar com o formato, porque para quem segue este podcast desde o início tem vindo a reparar que o podcast começou num sítio, mudou a dinâmica no próprio sítio, passou a ser em estúdio, ou seja, foi uma coisa que foi gradual e que foi mudando algumas coisas, e eu vou experimentando outras coisas também, e eu já estou na fase outra vez em que eu estou a sentir que está tudo igual. E quando eu sinto que estou a cair na monotonia e que está tudo igual e é mais um episódio igual aos outros, eu não só perco a vontade de fazer, como também acredito que quem esteja desse lado também começa a sentir do género, é mais do mesmo. No fundo, se formos a pensar, todos os podcasts são mais do mesmo, mas eu próprio já me dei por mim a deixar de ouvir certos podcasts, não porque perderam a qualidade, mas porque queria algo novo, queria algo diferente. E então eu tenho que pensar dessa forma, tenho que pensar de, isto tem que ter outro rumo, ou então eu tenho, mesmo para mim, eu tenho que encontrar algo o qual eu sinta fazer sentido e que também me puxe para fazer mais. Porque, obviamente, eu tenho que pensar em quem ouve, mas se eu não tiver vontade de fazer, eu também rapidamente arranjo maneira ou desculpas para não fazer esta semana, não fazer a próxima. Meti o nome deste título de penúltimo episódio. Obviamente que, não querendo ser clickbait, mas penúltimo episódio porque eu já marquei gravar outro episódio nesta semana, porque acho que vai ser um tema interessante e que nada tem a ver com este. Acho que vai ser um tema bastante interessante. Estou muito curioso para explorar porque é algo que eu não sei de todo. No entanto, achei piada, não vou meter como último porque ainda vem outro, mas o outro também não será o último. O que eu quero dizer é que se calhar não vai ser tão recorrente como era habitualmente, ou seja, deixa de ser semanalmente, se calhar vai ser quando me apetecer. Vou estar um bocado nessa vibe, se calhar desapareço 3 meses e depois retomo e tenho vários episódios, se calhar vou fazer, agora faço esta semana, agora não faço, vou estar num estilo muito mais livre. Quem não continuar esta jornada, tudo bem, eu percebo, obviamente. Quem quiser continuar já sabe que vai ter mais episódios e eu vou só deixar seguir.
O que é que também me tem impedido de gravar este podcast? Agora fora de desculpas do não apetece, porque às vezes não me apetece, ou às vezes não, sei lá, não tenho X convidado que me interesse ter aqui. Mas a verdade é que eu tenho, ou melhor, estava numa fase, ainda meio me encontro nela, mas diferente porque já tive férias e já tive tudo mais, mas estava numa fase em que estava a entrar em burnout, em que eu tinha demasiado trabalho. O que é ótimo porque trabalho é sinal de dinheiro, mas quando chega um ponto em que temos muita coisa para fazer, não é? E o tempo é o mesmo, cada vez aparecem mais coisas e o tempo é o mesmo, acabo por ter que optar as fontes que mais na balança me trazem não só o prazer, porque eu tenho prazer no que faço, no meu trabalho, mas não só a parte do prazer, como também a parte financeira, que no caso eu tive que optar pela que me dá mais dinheiro, não é? Esta aqui, embora isto me dê bastante prazer a fazer, e embora eu ainda esteja a tentar explorar que formatos é que eu vou seguir daqui para a frente, porque ponderei, por exemplo, em vez de fazer o podcast semanalmente, fazer, vamos supor, mensalmente, ou sempre que tenho um convidado que eu acho que tenho interesse fazer, mas apostar mais nas outras redes, por exemplo o TikTok, e fazer formatos mais short, ou seja, aparecer, se calhar até pode aparecer uma vez por semana, mas em formato short, formato mais curto, em vez da versão longa, porque o meu problema tem sido mesmo a falta de tempo, porque não só, por exemplo, este episódio só vai ter o tempo que a câmera aguentar, se ficar meia hora é meia hora e acaba o episódio, mas por exemplo, vamos supor este episódio de meia hora perdi eu só a preparar isto, meia hora a gravar, depois para editar demoro mais do que meia hora, depois legendar e depois tudo mais, isso tudo implica muito tempo, em que se eu tiver 2 horas do meu dia, eu faço isso bem, mas se eu só tiver meia hora do meu dia, tipo, essa meia hora ou uma hora do meu dia, essa meia hora ou uma hora não chega porque eu não posso fazer a prestações, ou seja, vou só gravar um bocadinho do podcast agora e daqui a nada já volto e gravo o resto. Não dá. Ou seja, eu posso ter alguns espaços livres durante o meu tempo, mas não me permitem fazer tudo de seguida. E claro que normalmente o que eu faço é gravo num dia e edito no outro e tento fazer assim. Mas às vezes, por exemplo, o exemplo de hoje, eu estou de férias, então eu posso. Tenho tempo, dá para ficar, posso ficar até às tantas da manhã se me apetecer editar. Mas se eu estiver a pensar no meu dia a dia, eu se calhar a seguir ia ter alguma coisa para fazer, se calhar ia trabalhar, se calhar ia fazer o que for. E não dá bem para ficar em stand-by, ou tipo, como por exemplo, fotografia, eu às vezes edito no telemóvel por falta de tempo, e dá para ir editando noutros locais. Eu preciso de um PC, preciso estar em casa. Neste caso preciso do material, preciso de tudo para acontecer. E então isso tem sido cada vez mais um entrave na minha vida, quando eu tenho que optar por escolher se vou fazer algum trabalho fotográfico, e que felizmente tenho tido bastantes e tem sido uma experiência muito interessante, mesmo para mim a nível pessoal. Estou a explorar coisas diferentes e está-me a dar uma abertura mental enorme, porque tenho que pensar em soluções, tenho que pensar em pessoas diferentes, como chegar às pessoas, como as deixar confortáveis. Isso é uma coisa que me dá bastante prazer, e cada vez mais sinto que é visível essa evolução, essa exploração. E isso deixa-me muito contente. Quando vocês finalmente conseguem olhar para trás e olharem para hoje e verem que todo o trabalho que tiveram está a ser recompensado, não só em termos financeiros, mas recompensado no que toca a evolução pessoal, eu acho isso maravilhoso. Porque poderem olhar para o vosso percurso e vocês sabem que isto saiu do sangue, não é? Isto requer trabalho, obviamente, não é? Mas vocês verem que vocês trabalharam e tiveram resultados, e muitas das vezes não são resultados que são rápidos, que isso é que é o mais complicado para a maioria das pessoas.
Nós queremos resultados rápidos. Estamos habituados ao que é rápido. Nós queremos que seja imediato. Queremos ser bons amanhã. E isso não funciona assim. E muitas vezes não tem a ver também com o trabalho em demasia. Às vezes é preciso parar e é preciso afastarmos um bocado para haver evolução. Precisamos de parar para evoluir. É bem clichê dizer tipo dar 2 passos para trás, tipo, ok, um passo para trás para dar 2 para a frente, ou 2 para a frente, 1 para trás. Nunca percebi. Indiferente. Mas parece bem clichê a cena do às vezes temos que parar um bocado. Mas é verdade, temos que parar porque como é que eu ia te explicar isto? Quando nós paramos e começamos a pensar noutras coisas senão no trabalho e no amanhã, começamos a olhar para o presente de outra maneira e começamos a reparar em mais coisas. Quando estamos na correria, vamos supor, vou dar o exemplo de quando estamos a ir para o trabalho, nós fazemos o mesmo percurso todos os dias. Ok, estamos num carro e vamos todos os dias para o trabalho, ou transportes, o que for. Mas quando vocês estão de férias e vão para um sítio diferente, que foi o que aconteceu para mim, o que é que vocês reparam? Embora estejam no carro na mesma, estão muito mais atentos ao que vos rodeia. E é o mesmo, eu aplico o mesmo depois para a parte criativa, para a vida, que é quando vocês param um bocado de forçar a criação, vocês começam a não ter, ou seja, nada para fazer. Não tendo nada para fazer, começam a entrar no aborrecimento e esse aborrecimento leva o vosso corpo a procurar algo novo. Então vocês dão por vocês a olhar à volta e começam a reparar em coisas que nunca tinham reparado antes. Como é que aquela coisa funciona? Porque é que isto vem daqui? E se eu puser antes assim, o que é que acontece? E isso só tem acontecido porque eu parei. Ou seja, quando eu decidi que precisava de me afastar um bocadinho do podcast, quando eu decidi preciso de parar um tempo para explorar outras coisas, eu encontrei outros caminhos. Volto a dizer, eu não tenciono terminar este podcast ou acabar com o podcast. Eu tenciono é mudar o formato ou tentar adaptar-me. Porque nós não... eu nunca promovo o meu TikTok aqui, por exemplo. Porque no fundo é igual ao Instagram do podcast. É a mesma coisa, as mesmas previews. Mas eu tenho explorado mais o TikTok para fazer stories que eu nunca fazia, para fazer questões a algumas pessoas. Ou seja, eu tenho já usado de outra maneira. E comecei a pensar, tipo, é muito inocente da minha parte achar que as plataformas atuais vão estar iguais para sempre. E então eu comecei a pensar, tenho que me adaptar. Porque os podcasts não existiam e surgiram. E toda a gente passou a ter e cada um à sua maneira, ainda bem, porque eu continuo a consumi-los. Mas eu não posso deixar de pensar que há pessoas diferentes a explorarem formatos completamente diferentes. Há pessoas que me dizem que, adoro o teu podcast, e eu pergunto, tipo, o que é que já ouviram? O que é que viram? Não, eu só vejo os previews que tu metes, só vejo aqueles vídeos curtos que tu metes. O que me levou a pensar que, tipo, então tu não conheces este podcast, ou tu não gostas do podcast por ser podcast. Tu gostas daquele bocadinho só porque achaste graça, porque achaste que era interessante partilhar aquele bocadinho. O que me levou a pensar, tipo, eu tenho que me adaptar também a essas pessoas. Não tenho que, mas eu sinto que é mais fácil para mim eu preencher um minuto de qualidade e pensado e cortado e passar a mesma mensagem que estou a tentar passar num episódio de meia hora e chegar a outras pessoas que se calhar só procuram aquilo. Se calhar posso fazer um episódio de 2 minutos ou 3. Seria difícil no mesmo formato, porque, por exemplo, agora estou aqui deitado e estou sem qualquer tipo de preparação, não tenho qualquer nota. Nem sei quanto tempo é que já estou de conversa, mas estou a deixar fluir. Eu gosto disso, eu gosto dessa parte. Mas eu preferia que o formato fosse diferente. Preferia, hoje estou no parque, hoje apetece-me, ou hoje estou com esta pessoa, estou a ter esta conversa, adorava pegar só no telemóvel ou só na minha máquina, que eu ando com ela para todo lado quase, não é?
Pá, e seria interessante, agora vou aqui para o parque, vou preparar uma coisa bem da básica e fazer uma coisa interessante. Vamos fazer assim, vamos fazer um short, vamos fazer um coisa, de passar a mensagem na mesma, porque às vezes eu quero passar uma mensagem, às vezes não quero. Às vezes quero só desabafar, às vezes quero só ouvir a outra pessoa, às vezes quero aprender. Mas daí eu dizer que não quero o fim disto, quero abrir outros caminhos. Mas para eu poder abrir outros caminhos, eu preciso de, não digo fechar os que existem, mas ter mais opções. É aí que eu quero chegar. Eu quero ter mais opções. Hoje apetece-me fazer assim, amanhã apetece-me fazer de outra maneira. Hoje quero aprender, hoje quero passar uma mensagem. Há alturas que eu não tenho nada para vos dizer. Pá, porque não tenho, porque não aconteceu nada de interessante na minha vida. Porque foi mais do mesmo. Para mim, mesmo para mim, está a ser vamos supor, semana passada. Semana passada não se passou nada. Para mim foi uma semana longa e aborrecida. Eu não tenho nada para vos transmitir nessa semana. Se calhar, se eu parar um fim de semana em vez de. Ou seja, o que é que iria acontecer? Eu iria agora parar o sábado, estou a gravar isto um domingo, mas pararia no sábado, ia gravar podcast e não tinha nada para vos dizer. Optei por quê? Deixar para domingo. Porque do sábado aproveitei, ou seja, tenho conteúdo para absorver para depois transmitir. Mesmo que não seja nada, mesmo que, por exemplo, o meu dia de hoje foi desinteressantíssimo. Eu acordei, fiz uma magia que foi, decidi fazer um ice coffee, estava a mexer, imaginem aquelas canecas enormes de vidro, feitas para o ice coffee, né? Até dizer lá, ice coffee, bababá, bababá. Tipo, está ali prontíssima para aquilo, estou a mexer com a colher e parto a caneca. Tipo, a mexer com a colher, só a mexer, uma das esquinas parte-se. Pá, e do nada aquilo foi em câmera lenta, começa a ver pouquinho café a sair. E quando olho com atenção, parte-se o resto e sai tipo uma cascata de café. Porque imaginam o que é, tipo, uma caneca grande, cheia de café. E veio uma torneira, uma cascata enorme para toda a minha mesa. E eu tinha como toalha de mesa uma toalha branca, branquíssima, perfeita, que ficou completamente castanha. Isto foi o meu início do dia, foi bastante interessante para vocês. Pá, comecei logo do género, foda-se, caralho, já estou com raiva, percebem? Isto foi assim que começou, ou seja, não foi interessante. Foi, mas não foi interessante. Foi tipo, pá, puta que pariu, não é? Tipo, ainda estou a começar o dia. Mas isto é acontecimentos, isto é algo, isto é coisas. Por exemplo, estive de férias, estive em vários sítios, voltei a Beja, diverti-me muito em Beja outra vez. Sou muito feliz em Beja. Sei que pessoas de Beja que eu conheço não gostam daquilo e falam mal daquilo. Pá, eu também falo mal da minha zona, pá, eu percebo perfeitamente. Mas lá sou muito feliz. E estive nas festinhas, estive a explorar as festinhas, já tinha saudades de festas da terra. Estive nas festas de Setúbal, fui ver Slow J, pá, tão bom, coração cheio. Senti-me tão bem naquele momento, em paz. Pá, por acaso, eu tenho mania de ir meio, não vou dizer disfarçado, mas gosto de ir o mais disfarçado possível para sítios. Não porque eu acho que vou ser reconhecido pelo podcast, mas porque eu não quero que pessoas que me conhecem me vejam, tipo amigos, pessoas do trabalho, não quero ser visto. E então eu já faço propósito, já vou tipo cabelo solto que não é habitual andar, já vou de óculos de sol, tipo para ver se ninguém me vê. Epá, e por acaso houve um ouvinte deste podcast que me reconheceu, pá, e mega props para ele, não sei o nome, porque com isto tudo acabei por não perguntar. Pá, mas o gajo impecável, que me deu, lá está, a mensagem que ele me passou deu-me boa vontade. Eu que estava naquela do vou acabar com o podcast, fiquei, não vou acabar, vou emoldá-lo. Pá, um gajo mesmo impecável, uma abordagem mesmo, pá, um gajo muito fixe, por acaso. Fiquei com pena não lhe perguntar o nome, reparei que o gajo tinha uma máquina fotográfica. Pá, se por acaso estiveres a ver este episódio, manda-me mensagem, porque eu curtia de ver, não sei se tu tens trabalho teu ou não, mas como reparei na máquina, curtia de ver, nem que seja tipo amador ou assim, curtia de ver a tua cena. Um gajo que lembrou-se mesmo da cena, ele disse que ouvia mesmo já do tempo do carro e tudo mais, isso pá, deixou-me de coração cheio. Porque de facto eu não sei, nunca sei quem está do outro lado.
nem sei se estou a chegar a alguém ou não e se faz diferença ou não o que eu digo. Mas fiquei mesmo de coração cheio. Era o sítio onde menos esperava ser reconhecido, porque é tipo, estou longe de casa e foi ótimo, foi muito bom. Por isso, mano, se estiveres a ouvir, sente-te livre para mandar mensagem e diz: Olha, eu era o gajo que estava nas festas de Setúbal. Pá, tenho aqui a minha página de fotografia se tiveres, ou tenho só aqui a cena, mostra-me que eu curtia de ver. Eu curto muito de conhecer e já vou tendo a oportunidade e o prazer de conhecer algumas pessoas que ouvem este podcast. Pá, porque eu não sei, às vezes são pessoas que são, eu já conheci atores, músicos, sei lá, artistas, muitos, que ouvem este podcast e que depois é interessantíssimo conviver com eles. Para já porque surpreendem-me sempre, porque dizem, eu ouço o teu podcast, bro, nunca na vida eu acharia que ouves. E depois porque estão-me a acrescentar, porque depois eu vou seguir o trabalho deles e vou ver e vão-me dar cenas novas. Porque se ouvem este podcast, a partida é porque alguma coisa temos em comum, não é? Alguma coisa com o qual tu identificas, porque eu sei que vocês que estão-me a ouvir conhecem-me bem melhor do que eu vos conheço a vocês, não é? Eu não vos conheço, eu não sei quem está desse lado, mas vocês conhecem-me. Porque é inevitável em quase 4 anos de podcast não me conhecerem, porque eu falo de tudo aqui. Eu desabafo, eu falo com convidados, eu partilho coisas da minha vida. É muito mais fácil pessoas conhecerem-me através do podcast do que se calhar pessoas do ginásio, sei lá, pessoas do meu trabalho, porque eu não partilho tanto quanto partilho aqui. E às vezes os convidados levantam pontos que me dão liberdade para falar de outras coisas que não falaria sem ser em contexto de conversa. Sei lá, algum pensamento que nunca me tinha surgido. Eu acho isso interessante. Por isso é que eu às vezes também gosto de variar e meter, sei lá, convidar amigas ou assim. Porque há espaço para eu poder explorar outro caminho, outra conversa, outra coisa que eu sozinho, pá, não me lembraria, ou então soaria egocêntrico, porque é tipo, quero só falar de mim e às vezes não quero falar de mim. Mas se surgir em conversa, não estou a pensar nisso a fundo e então acabo por responder, acabo por transmitir um ponto de vista que se calhar nunca tinha abordado aqui. Epá, eu já sei, eu não sei em quanto tempo é que podemos podcast, já, pá, aí 20 minutos já. Mais ou menos, de conversa de nada. Só dá o status. Mas, mas basicamente tem sido isso. Tem sido uma exploração da, de eu enquanto pessoa para perceber exatamente que rumo é que eu quero levar daqui para a frente. Porque eu também não sei se não está a bater de forma precoce, mas cada vez mais perto aquela crise de estar a chegar aos 30. Porque eu estou a um mês de fazer anos, eu faço dia 25 de setembro, para quem quiser saber. Vou fazer os meus 28 anos. 28 é um número que por si só já me soa velho. Soava-me a velho quando eu tinha 15 anos. E eu com 15 olhava para os 28 e eu dizia, não, eu quero ser pai aos 28. Ter um trabalho, casa e ser pai. Aos 28 é a altura certa para ser pai. Não és muito novo, não és muito velho. Tinha sempre este discurso e mantive esse discurso durante muitos anos. Até aos 24 eu ainda tinha esse discurso. Aos 25 meio que tinha. E agora que estou perto, pá, vejo que vejo que as coisas estão complicadas para toda a gente e cada vez mais já me imagino noutra idade. Mas ao mesmo tempo não deixo de sentir aquele sentimento, não de quem fracassou, porque isto ninguém me impôs esta data, ninguém me impôs essa deadline. Fui eu próprio que imaginei que a vida iria levar este rumo e, pá, e nós não temos controle sobre o que é a vida, não é? Por muito que nós queiramos ter o controle e sentirmos que tipo, é tudo como nós gostaríamos que fôssemos, as pessoas que nós gostamos de estarem de volta, ou então as pessoas que gostam de nós mas que nós não gostamos, não queremos que elas sofram, então pá, não controlamos nem para um lado nem para o outro. Às vezes estamos de um lado, às vezes estamos do outro. E então começo a pensar do género:
pá, os 28 estão a chegar e não foi nada do que eu imaginei. Claro que eu tenho a noção que é tipo, pá, não somos a geração anterior em que aos 20 anos eram pais. Não somos a geração que já estaria com a sua própria casa antes dos 30. Eu estou a pôr eu gostaria de comprar a minha casa. Esta casa é arrendada. E eu gosto muito de viver aqui. No entanto, não é a minha casa, o que muitas vezes me limita a poder fazer algumas obras ou algumas coisas a meu gosto. E há coisas que eu melhoraria, etc. Eu estou sempre a dizer isto, mas é real. E eu gostaria que os 30 fosse a altura certa para comprar a casa. No entanto, tanto como eu, como provavelmente vocês que estão a ouvir este podcast, estão a ver que não está a ser fácil juntar dinheiro, estão a ver que os valores das casas continuam absurdos e estão a ver que não vamos ter a mesma sorte, se é que chamaremos de sorte, mas eu acredito que seja sorte, eh, como os nossos pais tiveram de ter uns valores muito mais acessíveis em comparação, não é? Obviamente que também era completamente diferente, se calhar não ganhavam tanto, etc. Mas sentimos que era mais fácil, ou eu sinto isso porque se formos a ver, todos os pais que nós conhecemos têm casa, não é? E, e maioria comprada. Maioria comprada. Eu conheço muita gente que os pais, a casa é comprada. Não vou dizer todos, porque há situações, por exemplo, o caso da minha mãe também, que a casa dela não é comprada, é arrendada, e então tipo, eu sei que não são todos os pais que estão nessa situação. Mas, mas grande parte dos pais que eu conheço, das minhas amizades, têm casa própria. E então isso, pá, isso mostra alguma coisa. E compraram casa muito mais cedo do que nós. Mas eu gostaria na mesma de realizar esse sonho, se é que tenho algum sonho, de ter a minha casa própria aos 30, até aos 30. Mas eu também tenho que ter um mindset, e espero que vocês também tenham esse pensamento, de que se não for aos 30 e for aos 32 ou for aos 35, está tudo bem, porque a vida não acaba. Ou seja, pá, sim, se não morrermos, não acaba. mas quero que tenham sempre o pensamento do calma, há tempo. Embora não haja tempo, também há tempo. Não, as coisas não têm que ser agora, não temos que ser iguais de toda a gente. Se calhar nós temos um objetivo de vida, queria muito alcançá-lo. Pá, se calhar não tem que ser aos 20, pode ser aos 30, se calhar pode ser aos 40. Há pessoas que só ficaram, por exemplo, famosas, vamos pôr o exemplo de famosos. Há pessoas que só ficaram famosas a partir dos 40, 45, só foram reconhecidos muito tarde. Ou se calhar só evoluíram muito tarde, só conseguiram explorar-se em termos interiores enquanto pessoas muito mais tarde. Se calhar perderam muitos anos da vida a explorar coisas com o qual não se identificavam e só mais tarde é que decidiram, não, eu vou fazer o que eu quero e vou por este caminho. Ou seja, há espaço e tempo. Há espaço e tempo. Não temos todos conseguir tudo aos 30. Não temos todos conseguir tudo aos 25 ou aos 20. Não sei que idades é que estão a ouvir, mas não achem que, por exemplo, eu obviamente tinha o sonho de tirar a carta aos 18 e queria muito tirar aos 18, e então antes de chegar aos 18 eu já estava a arranjar trabalhinhos, não é? Vamos dizer assim, não trabalho full time porque não podia trabalhar, mas trabalhinhos e coisinhas que dessem-me 100 paus, 200 paus por mês, para que eu depois, quando chegasse à altura da carta, pudesse pagar a carta e tê-la logo. E tirei logo aos 18. Há pessoas que não conseguem aos 17 trabalhar, ou não têm condições, ou porque a parte familiar é complicado. Tudo bem, eu não estou aqui a fazer. Cada caso é um caso. O que eu quero dizer é: não tem mal se vocês só tirarem a carta aos 22, aos 25. Há pessoas que só aos 30 é que tiraram. Agora, acho que deve haver um equilíbrio, claro. Acho que não devem deixar só a oportunidade surgir. Eu procurei a oportunidade, não é? Eu procurei ganhar o meu dinheiro porque não tinha fonte de rendimento, porque a minha mãe não me poderia pagar facilmente a carta. Ou seja, eu tive que arranjar uma solução para facilitar, para ser menos pesado para a minha mãe. Ou seja, há ali uma preocupação, não é? Nem toda a gente tem essa preocupação. Há pessoas que sentem que os pais são obrigados a fazer tudo. Pá,
Não sei se depois cabe de cada um, não estou a julgar o caminho de cada um. Mas o que eu quero que tenham em mente é: foquem-se no que acham que é importante agora. Se calhar a vossa formação é mais importante do que vocês pensam. Se calhar pode adiar mais um ano ou dois X coisa que têm em mente, ou seja, guardem esse dinheiro se calhar. Por exemplo, eu também queria muito sair de casa rápido e saí de casa rápido. Não estou a dizer que me arrependo, mas eu sinto que se eu tivesse ficado mais um ano em casa, tinha junto mais dinheiro. Ou se calhar não, se calhar tinha estragado igualmente o mesmo dinheiro. Mas para quem tem esse sonho de sair de casa, esse será então esse será então a única coisa que eu vos posso dizer é deixem, deixem de pensar que têm que ter já e deixem o tempo tomar o rumo que têm que levar e foquem-se no que é mais importante. Bem, a câmara entretanto já ficou sem bateria. Ai, há algum tempo deve ter ficado tudo preto. Mas isto estava só para não interromper o meu raciocínio e deixei estar. E pronto, vamos só ficar por aqui, porque não tenho, no fundo, mais nada para dizer. Mas passou-me bem, episódio curtinho, e acho que estava a precisar de falar e de e desabafar um bocado sobre esta situação e sobre mim na mesma, porque eu não gosto também de sentir que não. Que estou a fazer isto sozinho, porque não estou a fazer isto só para mim, não estou sozinho nisto. E acho que vocês merecem pelo menos um status, um saber como é que eu estou. No fundo, já não vinha para aqui dizer como é que eu estava há algum tempo, já não gravava sozinho faz bastante tempo. Então é isso, olha, muito obrigado por estarem desse lado. Para a semana vai haver episódio, sim, que tenho confirmado porque já combinei, está marcado, é a única garantia que eu tenho, e depois logo se vê, não vou-vos dar mais nenhuma garantia. E acompanhem, sigam o TikTok se quiserem, é AF_Sequeira, que é o meu user pessoal de Instagram, é o mesmo. Não é o Shotgun_podcast neste caso, mas pesquisem e fiquem atentos lá se quiserem seguir, porque eu sinto que vou-me focar muito mais nessa rede e vou estar muito mais para esse lado do que se calhar vou estar em podcast. Se tiverem interesse em saber como é que está a minha arte e o que é que eu ando a fazer. Por isso, olhem, espero que tenham um bom dia e pronto, tenham calma e mantenham-se nesta luta diária que é a vida. Muito obrigado.